Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Que lições podemos tirar do intenso debate que se travou, principalmente na internet, em relação ao processo eleitoral deste ano? Com o fim das eleições, o que é que permanece desta experiência democrática? Dá para sonharmos com a intensificação do debate democrático para além do processo eleitoral, que ocorre de 4 em 4 anos? Essas são algumas das perguntas por trás da pauta do programa de hoje, que vai tratar da chamada democracia participativa na era digital. Para falar deste assunto, estamos recebendo o físico Augusto de Franco, ele que é especialista em redes sociais, criador da Escola de Redes e autor de diversos livros sobre o tema. Com a gente também, Graziela Tanaka, especialista em mobilização online. Ela fez parte da equipe fundadora da Avaz no Brasil e fundou o escritório brasileiro da Change.org. É um prazer receber vocês aqui no Capital Natural. Queria começar fixando alguns conceitos. Graziela, a pergunta vale para os dois, começando por ela, pode ser, Augusto? Claro. O que vem a ser, o que diferencia a democracia participativa da nossa conhecida democracia representativa? Em linhas gerais, para a gente começar essa conversa, depois ouvir a opinião do Augusto. Bom, a democracia participativa, ela significa que a pessoa é engajada no processo eleitoral não só de 4 em 4 anos, com o seu voto, mas também acompanhando matérias legislativas, participando de conselhos, acompanhando votações. E eu acho que o brasileiro ele ainda está aperfeiçoando um pouco a relação dele com a política. Então, entendendo como funciona o processo, que instância você quer pressionar, por exemplo, né? Como que eu vou ir numa Câmara dos Vereadores acompanhar o que está sendo debatido. Então, eu acho que esse é um processo natural, eu acho que a democracia no Brasil ela ainda é jovem, as pessoas ainda estão, primeiro, expondo as suas vontades, o que é contra, o que é a favor, mas eu acredito, eu tenho muito otimismo de que as pessoas vão estar engajadas e cada vez mais participando do processo, né? Augusto, nas suas palavras. Nas minhas palavras, são 2 pontos aí que eu acho que são importantes. A democracia, quando foi inventada pelos atenienses, lá na Grécia Antiga, era democracia participativa, não era representativa. A democracia representativa foi quando os modernos, não é, na Inglaterra, reinventaram a democracia na época do Carlos I e tudo mais. Agora, é muito interessante notar o seguinte: nós estamos vivendo na transição para uma sociedade em rede, onde a dinâmica é muito mais interativa do que participativa. É preciso entender essa diferença. Se a gente não entender essa diferença, a gente não entende o mundo que a gente está vivendo. Ou seja, a interação, você não entra dentro de um ambiente que já está configurado, que alguém já arbitrou as regras de funcionamento. Você não se torna partícipe de alguma coisa que já está pronta. Por exemplo, você entra num sindicato, isso é participativo. Não é? Você entra num conselho, isso é participativo. No interativo, qual é a diferença? É que você interage nos seus próprios termos e fortuitamente, é quando você quer. Então, por exemplo, as mídias sociais, elas são muito legais porque elas permitem que você interaja sem vestir qualquer camisa. E o que nós assistimos em junho de 2013 em todo o Brasil, não é? Em São Paulo, no Rio, em todas as capitais, naquelas grandes manifestações, foi uma dinâmica predominantemente interativa. A galera que foi ali não queria entrar num partido, não queria representar uma instituição, não queria vestir uma camisa. Ela foi ali porque ela falou, não, eu sou um cidadão e eu posso interagir com os outros. Então, entender essa diferença é muito importante. Eu acho que nós estamos caminhando para formas cada vez mais interativas de democracia. Ou seja, se eu entendi bem, só faz sentido esta democracia com seu viés interativo à medida em que você interage da forma como quer, quando quer, no formato que quiser, conjuntamente com os demais que estarão fazendo a mesma coisa. Sim, isso é a interação. É essa a interação ideia. É isso. Não é? Quer dizer, você não age sozinho. Você não é um ativista, na verdade, você é um interativista. Quer dizer, você está interagindo com as pessoas, que é o que acontece no Facebook, que é o que acontece no Twitter, que é o que acontece em todas as mídias sociais, e é o que acontece também nas redes sociais, porque a gente acha que rede social é o Facebook, isso não é rede social, isso é a ferramenta. Isso é a mídia social. A rede social são as pessoas interagindo. As pessoas de carne, elas podem interagir pelo Facebook, por telefone, por SMS, por carta, não é? E podem interagir presencialmente. Por isso que não há grande essa dicotomia entre o digital e o social, ela é um negócio superado.
Augusto, a eleição foi, num certo sentido, ruim para a democracia? Foi. Foi ruim não pelo fato de existir a eleição, porque a eleição é boa, em princípio, não é? Na democracia representativa, não há outra maneira a não ser tudo desemboca na eleição. Mas veja um pouco a diferença. Junho do ano passado não foi um fenômeno brasileiro. No exato momento em que estava acontecendo aqui, estava acontecendo na Turquia, estava acontecendo na Bulgária, tinha acontecido e estava acontecendo ainda no Egito, e toda aquela efervescência da Primavera Árabe. Então, esse é um mundo altamente conectado. Em mundos altamente conectados, acontecem esses fenômenos interativos, que de repente milhões de pessoas podem sair às ruas sem serem convocadas centralizadamente. No dia 30 de junho de 2013, 30 milhões saíram às ruas de todas as cidades do Egito e foi a queda do Morsi, que é um jihadista da Irmandade Muçulmana, que tinha sido eleito, inclusive. Quer dizer, foi um movimento tão grande que o governo não pôde se sustentar. Em junho aqui, você notava que a vibe não era uma vibe de guerra. Não era uma vibe, ainda que tivesse esses grupos violentos que entravam no final da manifestação, não era no início, nunca no início, e não se manifestaram nos dias de pico, que foi o dia 17 de junho e o dia 18 de junho, mas você notava que a vibe era legal. As pessoas estavam, não era nem assim contra o governo, quer dizer, era contra o sistema. Era uma insatisfação difusa contra o sistema e a grande mensagem, cada pessoa era uma manifestação, não estava centralizado nada. E a grande mensagem qual era? A grande mensagem era, vocês não nos representam, eu não me sinto representado. E depois vinha aquele conjunto de outras reivindicações, saúde, educação, contra a corrupção, contra a Copa, etc. e tal. Muito bem. Vamos dar o pulo, então, que você propõe, Guto, e passar agora para esse ambiente que nós acabamos de viver e que ainda estamos vivendo, né? Como é que foi? A vibe foi péssima, né? A vibe foi péssima, não só por causa das mentiras inventadas para desconstruir candidatos, quer dizer, as pessoas não se preocuparem em apresentar propostas, em construir alternativas, era tudo voltado para destruir o outro, e aí um vale tudo, né? Nós assistimos um vale tudo, realmente, né? Então, é claro que esse tipo de dinâmica conspira contra a dinâmica anterior. Se naquela anterior do ano passado as pessoas estavam querendo interagir livremente, nessa agora elas estavam se armando para se confrontar, para se defrontar, e isso não é bom para uma democracia interativa. Isso é ruim, isso é uma limitação, vamos dizer, das nossas potencialidades. Queria colocar outros conceitos para conhecer nas palavras de vocês também qual é a efetividade deles, o papel deles nesse pano de fundo que a gente está tratando. Conceitos, por exemplo, como é que cabem aqui, qual é a validade da iniciativa popular ou democracias de alta intensidade ou densidade, que é um conceito que eu pessoalmente não conheço, quero conhecer através de vocês. Então, a iniciativa popular, eu tive o prazer de participar de uma, que foi a aprovação da ficha limpa, né? Então, para mim foi um momento incrível, você vê que um projeto de lei sugerido pelas pessoas conseguisse mais de 1 milhão de assinaturas para apresentar a iniciativa popular e conseguiu ser aprovada no Congresso. Então, inclusive, eu acho que a ficha limpa, falando da perspectiva da mobilização online, que é a parte que eu conheço, foi um começo da politização do brasileiro. De você saber como funciona o processo legislativo, qual é o nome dos deputados, os deputados que votaram a favor, os deputados que votaram contra, qual que é o trâmite de aprovação no Senado e, ainda mais, acompanhar a votação no Supremo Tribunal Federal. Então, aquele foi o momento, eu ainda sou um pouco mais nova, assim, né, com essa experiência mais do que vocês, mas eu vi, assim, pela primeira vez, as pessoas sabendo cada nome de um ministro do Supremo Tribunal Federal, acompanhando o voto de cada um, e isso se identificou cada vez mais, né? Inclusive durante o mensalão, né? Agora, né? Eu também acompanhei a derrubada da PEC 37, então a gente vê que as pessoas elas estão conhecendo um pouco mais o processo político.
E isso eu acho que é animador, porque eu acho que quando você entende... E ainda foi contraditório, as pessoas falam muito das eleições presidenciais, mas falam pouco da aprovação da Câmara, né? Então, o Brasil elegeu um dos congressos mais conservadores nas últimas décadas, né? Então, a gente vê que as pessoas têm um desejo de mudança, mas que direção que vai... Né, essa mudança, assim, muitas pessoas que às vezes representam um retrocesso, por exemplo, em direitos LGBT, direitos para as mulheres, né? Então, você quer interagir mais com o processo democrático, então vai além só do executivo, vai também, né, no legislativo, e eu acho que em todas as esferas do governo, né? Então, eu acho que a partir do momento que as pessoas se familiarizam com esses termos, quem é responsável por o quê, quem que aprova, é o prefeito, é a Câmara dos Vereadores, é a Assembleia Legislativa, eu acho que mais se aperfeiçoa a relação da sociedade com a política, né? O Brasil começa a resgatar um pouco aquela conta de todo mundo que se dizia político, todo mundo que se dizia não quero saber de política porque política é só isso, é só aquilo outro, para conviver mais com a política, Exatamente. não necessariamente partidária, mas até ela própria. É o que você está sugerindo. Durante a ficha limpa, uma coisa sensacional que a gente viu é as pessoas ligando para a comissão responsável pela aprovação, falando, olha, como que você vai votar? Acho que os deputados, eles ainda estão isolados em Brasília, né? Não é à toa que Brasília fica no centro do país. Então, para um deputado, de um momento para o outro, ele receber dezenas de telefonemas falando que as pessoas estão acompanhando a votação, isso tira aquele deputado de um pedestal, né? Então, eu sou responsável pelos meus eleitores, eles estão prestando atenção. E isso, inclusive, muda a relação deles no processo eleitoral. Então, a gente precisa ver como isso vai refletir a partir daqui, né? Tem até uma observação que eu posso fazer, caso, imagino até que possa ser de conhecimento de vocês, mas a partir do momento que se instalaram nas câmaras as TVs da Câmara Municipal, TV Assembleia, os senhores parlamentares, no primeiro momento, se envaideceram muito, porque afinal de contas estavam aparecendo na televisão. No segundo momento, ficaram de olhos e ouvidos mais atentos, porque afinal de contas aí se deram conta que não estavam apenas aparecendo nas TVs, mas estavam sendo vistos. Né? Mas sobre isso, inclusive tem propostas para não ter mais transmissão do Supremo Tribunal Federal, o que é muito ruim, não é? Cá para nós. Quanto mais transparência, melhor para a democracia. Quanto mais a gente fixa... A democracia não é só eleição. E é sobre isso que eu queria começar para responder a sua pergunta, Guto. A gente acha que democracia é eleição, e grande parte das pessoas acha que democracia é eleição, mas a eletividade, você eleger seus governantes, é apenas um dos critérios democráticos da democracia representativa. Essa que está realmente existente, que está vigindo. Além da eletividade, que é o fato de você eleger governante, você tem que ter liberdade, inclusive liberdade de imprensa, você tem que ter transparência ou publicidade, que é o que nós acabamos de comentar. Quanto mais transparência, publicidade, melhor. Quer dizer, não pode haver segredo nos negócios de Estado, né? A população tem que saber. Você tem que ter rotatividade ou alternância, que é onde a democracia vem sendo golpeada em todo lugar. Quer dizer, as pessoas que vão prorrogando seus mandatos, etc. e tal, né? Você tem que ter legalidade e você tem que ter institucionalidade, instituições que funcionem por si mesmas. Quer dizer, o que é a legitimidade democrática, então, ainda da democracia representativa? É o conjunto desses critérios serem observados, e não só você eleger alguém. Um sistema eleitoral não é necessariamente uma democracia. O Assad, que é um genocida, acabou de ser eleito. Não é? O Erdogan acabou de ser eleito lá na Turquia e é um proto-ditador. Então, quer dizer, as ditaduras fazem eleições. Então, democracia não pode ser sinônimo de eleição. Se você não tiver esses outros critérios, você não tem democracia. Não é? O simples sistema eleitoral não é suficiente para isso. Agora, dito isso, nós temos que ver que a democracia representativa está em crise. Não é só no Brasil. Ela está num certo esgotamento, não é? Quer dizer, há uma separação entre o representante e o representado. Os mecanismos da democracia representativa, eles não conseguem corrigir. As correções não são tempestivas. Por exemplo, você elege um deputado, quer tirar o deputado. Pode? Não pode. Tem que esperar 4 anos, aí você já esqueceu quem é aquele cara para tirar o sujeito. Quer dizer, a democracia ela não tem proteção contra duas coisas. Primeiro, contra o discurso inverídico. Isso os gregos já sabiam. Você vai lá, faz um discurso, a bravata, a jactância, não é? E depois aquilo não é verdade. Então, a democracia não pode se proteger
eficazmente do discurso inverídico. Mas a segunda, essa os gregos já sabiam. A segunda que nós não sabíamos, e só descobrimos recentemente, foi o seguinte: a democracia representativa, ela não tem proteção contra o uso das eleições contra a democracia. Se você quiser usar a democracia contra a democracia, você consegue subverter ou perverter a democracia, né? Claro que a democracia é o melhor regime do mundo, como nós sabemos, ou é o pior tirando todos os outros, como dizia o Churchill, né? Mas essas duas são falhas genéticas, são falhas de projeto. Então, por causa dessas falhas e porque a população não se sente adequadamente representada, não só no Brasil, mas em grande parte do mundo, começam a surgir ensaios de outros tipos de democracia, mais interativas. Quem sabe nós não estamos nos aproximando de uma terceira invenção da democracia, né? A primeira foi dos gregos, durou de 509 a 322 a.C. A segunda foi dos modernos, que dura até hoje. Mas tudo indica que nós estamos caminhando para uma terceira, quer dizer, uma democracia mais interativa, mais direta, mais distribuída, em suma, com essas características que a nossa sociedade já tem. A questão é a seguinte: como é que se é que a gente pode chamar assim, dos líderes, dos operadores da tradicional democracia representativa, tendem a lidar com esta democracia participativa, Graziela? O que te parece? Bom, como o Augusto falou, a transparência é sempre boa, né? Eu acho que hoje em dia é muito mais difícil, por exemplo, um político ele passar por um escândalo de corrupção ou voltar num projeto de lei que só beneficia ele e as pessoas não ficarem sabendo. Então, isso vai mudar radicalmente a relação das pessoas eleitas com os eleitores. Então, se você não está me representando, eu não vou votar em você na próxima eleição, né? Então, eu acho que aí você tem aquelas pessoas que se sobressaem, né? Que são, por exemplo, o Jair Bolsonaro versus o Jean Willis, né? Os dois que representam um eleitorado muito diferente, mas que se elegeram com um grande número de votos, porque eles representam alguém. E aqueles que estão lá só para, né, não participam das votações, aqueles vão perdendo apoio, né? Então, eu acho que é sempre positivo. Você tem modelos como, por exemplo, no Reino Unido e nos Estados Unidos, onde as pessoas podem votar numa petição online e a Câmara é obrigada a debater esse tema. Então, as pessoas já conseguem pautar uma eleição pela mobilização online, e isso eu acho muito interessante, isso vai mudar muito. E uma tendência do governo brasileiro, eu acho que também tá abrindo mais. Então, por exemplo, uma consulta pública de uma agência de regulação já é aberta online. As pessoas podem participar. Se vão participar ou como vão participar, eu acho que isso ainda está um processo em evolução. Mas se existe a internet e a tecnologia, por que não envolver as pessoas dentro das decisões que acontecem no governo, né? Para recuperar só um ponto, entre tantos que você enumerou, mas o candidato, o político, sempre soube que ele corria o risco de não ser votado na eleição seguinte. O que é que muda agora, então, com a chegada desta tecnologia, se é que é ela que faz o divisor de águas, Graziela, e para depois ouvir o Augusto? Então, eu acho que a internet ela pode erguer ou derrubar a reputação de um político, né? Então, um vídeo viral, por exemplo, que mesmo que seja um boato, ele pode atingir um público tão amplo que depois a pessoa arrumar aquela imagem é muito mais difícil. Então a internet, ela tá muito, as pessoas estão muito mais expostas, né? Uma besteira que um político fala que vai viralizar, isso pode acabar com uma carreira inteira, né? Então isso não existia, né, 5, 10 anos atrás, por exemplo. Apesar de já ter a internet, não era tão intenso como é hoje, para o bem e para o mal. Então a pessoa, ela tá ali, tá para ser exposta e tudo que ela faz é público, né? O eleitor também que se cuide, né? Porque teve eleitor aí colocando coisa na internet que mas talvez até tenha se arrependido depois. Diga, Augusto. Não, mas veja que não é a tecnologia que está fazendo esse milagre ou essa mudança. É a sociedade que está ficando mais interativa, aí está aproveitando as mídias interativas e a internet, e isso está retroagindo e potencializando ainda mais essa interatividade. Ou seja, a sociedade está ficando mais interativa, se você medir, através de qualquer mídia, não só das mídias sociais. O celular, por exemplo, é a melhor prova disso, o SMS, o WhatsApp, ou seja, todos os mecanismos que você tem tecnológicos de interação estão agora mais ativos porque a sociedade está ficando mais interativa e não o contrário. Pois bem, você perguntou como é que os players
da democracia representativa vão encarar todas essas inovações? Que eu acho que eles estão defasados em relação às inovações. Um ou outro está tentando acompanhar, mas se você for olhar, eles não usam as mídias sociais para conversar com as pessoas. Eles usam para fazer broadcast, eles usam para fazer propaganda, não é? Os próprios candidatos. Isso aconteceu demais. Eu recebi muita coisa. Exatamente, quer dizer, ele está perdendo do instrumento aquilo que é característico e distintivo, que é a possibilidade de você interagir. Se for para fazer uma propaganda, difundir, você coloca num jornal, numa revista, vai para a televisão. Quer dizer, eles ainda estão engatinhando nesse negócio. Agora, eu concordo, que a Graziela falou, que tudo isso está democratizando um pouco mais a democracia representativa, e eu acho que ela tem que ser mais democratizada mesmo. Sou favorável a qualquer coisa que democratize mais. Agora, por toda a democratização que você fizer na democracia representativa, isso não vai gerar uma democracia de outro tipo, mais interativa ou participativa, como você colocou. Quer dizer, são coisas um pouco diferentes, não é? Uma coisa contamina a outra, mas nós estamos na seguinte situação. Nós dependemos da democracia representativa. Sem ela, é impossível caminhar. Quem duvidar do que eu acabei de falar, deve tentar fazer qualquer experiência democrática em Khartoum, em Havana, em Pyongyang, não é? Aí, ou em Pequim, aí vai ver o que é a falta que faz a democracia representativa. Então, precisamos dela. Agora, o fato de precisarmos dela não significa que ela é suficiente para nós. Ela é absolutamente necessária, porque sem ela você não tem liberdade para experimentar nada de novo. Não é? Tem países, inclusive, que proíbem o Twitter, proíbem o Facebook. O Mubarak no Egito desligou a internet. Simplesmente ele desligou a internet. Quer dizer, então você precisa de democracia representativa. Mas ela não é suficiente. Só por movimentos internos dela você não consegue transformá-la na maior maravilha do mundo. Por quê? Porque ela não é mesmo a maior maravilha do mundo. Embora seja necessária, novas formas de participação e de interação vão brotando, já estão brotando. Só que não estão sendo aplicadas ao Estado-nação. Porque você vê, a democracia representativa, ela é aplicada em 200 unidades que são chamados países ou Estados-nações. Mas ela não é aplicada nas empresas. Grande parte das empresas são monárquicas ainda, não é? Em países em que a monarquia já há um século não está mais. Elas não são aplicadas em, sei lá, nem em ONGs, em escolas, muito bem lembrado, em escolas e universidades. Né? Então, quer dizer, porque nós ficamos com esse negócio. Quando surgiu a democracia representativa, o Estado-nação tinha inventado. Ele é um fruto da guerra, né? Da Paz de Westfália. Então foi no mesmo momento. E aí uma coisa confundiu com a outra. Não é? E aí nós ficamos nessa armadilha. Mas a democracia, ela não é só para você administrar politicamente o Estado. É para você regular os conflitos em todas as organizações da sociedade. Não é? Então, isso dá uma visão mais ampliada de que talvez, ou talvez não, com certeza, radicalizar ou democratizar a democracia, caminhando para formas de democracia de mais intensidade, de alta intensidade, fazer isso significa que você vai democratizar as outras instâncias da sociedade, não apenas o Estado, o governo, as instituições estatais. A democratização da sociedade é fundamental, gente. Então, por exemplo, um abaixo-assinado para melhorar condições de uma rua não é uma coisa menos importante do que alguma coisa que está tratando de uma lei de âmbito normativo federal. Não é menos importante. Não tem essa hierarquia, a gente tem que tirar a hierarquia da nossa cabeça. Quer dizer, aquilo que diz respeito à vida e à convivência social dos seres humanos é a coisa mais importante do mundo. Então, não importa se aquilo é local. O local não é menos importante do que o global. Aliás, nós estamos caminhando para um mundo, Guto, que é o seguinte: ele não é nem global, nem local, ele é glocal. Ou seja, você tem a conexão entre o local e o global. Então, o local conectado hoje é o mundo todo.
Então é um mundo totalmente diferente daquele que nós, vamos dizer, no qual nós nascemos, né? Achávamos que o mundo e tal era um mundo único. Não. Hoje são muitos mundos locais. E do que se trata é de democratizar esses diversos mundos onde nós vivemos. Mundos que nós criamos com a nossa convivência. Por isso que a democracia é um tema absolutamente atual, importante, imprescindível nessa transição civilizatória que nós estamos passando. Nós somos seres com 6.000 anos de cultura autocrática na cabeça, vocês sabem disso, né? Ou seja, só houve democracia no mundo se você comparar a civilização, a história da civilização, desde que aparece o Estado, a escrita, a família monogâmica, a propriedade privada, em suma. Quando aparece a primeira forma de Estado até hoje, é mais ou menos 5.800 anos, quase 6.000 anos. Se eu comparar esse período a um dia de 24 horas, nós só tivemos democracia em 96 minutos. Vocês estão entendendo? Quer dizer, a nossa cultura, ela não é democrática, ela é autocrática, o resto tudo foi autocracia. Estado só é público nesses 96 minutos, 200 anos lá entre os gregos e agora 200 a 300 anos aqui conosco, quer dizer, os modernos. Quer dizer, durante todo o tempo, a cultura, aquilo que você ensina para o seu filho em casa, as organizações de ensino, as organizações do Estado, do governo, todas elas pervadidas por valores e por dinâmicas autocráticas, não democráticas. A gente está conversando aqui ao longo dos programas e vocês dois me fazem pensar o tempo inteiro o seguinte: espera aí, alguma coisa está acontecendo na cabeça dessa pessoa que saiu daquela, digamos assim, daquela atitude mais passiva e, de uma forma ou de outra, passou a atuar, a se fazer presente, a opinar através das redes sociais, como Augusto tão bem coloca, e de outras formas de expressão. E a gente assistiu esse processo, está assistindo esse processo. Que mudança é essa internamente a cada um desses indivíduos, Augusto? Este ser humaninho que fala assim, espera um pouco, também não posso ficar só assistindo, vou entrar em campo. Aí é que está, o ser humano não é bem o indivíduo. O indivíduo é uma abstração estatística. Nós somos pessoas. E qual é a diferença? É que você pensa num emaranhado de pessoas que se relacionam com você. Não é por isso que é tão difícil mudar a opinião de uma pessoa, conversando com ela, assim, pegando ela isolada e tal. Porque ela tem aquela opinião, às vezes uma opinião até política mesmo, ela tem aquela opinião porque existem conversações recorrentes no seu grupo de amigos. O negócio é mais antropológico do que sociológico e político, entendeu? Então, a pessoa... Como é que a pessoa está se transformando? Ela está se transformando porque pessoa, de certa maneira, já é rede. Então, quando acontece um fenômeno assim... Quando você vai em Woodstock, né, que aconteceu lá em 1969, você não sai de lá o mesmo. A experiência de interação pela qual você passou desencadeou mudanças moleculares no seu comportamento. Então, isso é o que está acontecendo agora. Quer dizer, nesses swarmings, que são esses enxameamentos todos, como o de junho aqui, profundas mudanças moleculares estão ocorrendo. A gente disse, o Brasil não será mais o mesmo depois de junho de 2013. E ele não está sendo mais o mesmo. Né? Ele parece assim ainda, mas ele já é totalmente diferente. Você vê que as pessoas têm muito mais liberdade. As pessoas perderam o medo de criticar. Perderam o medo de criticar o governo. Perderam o medo de criticar o partido do governo. Antes não havia isso. Perderam o medo de criticar lideranças. Então, o que está havendo na sociedade brasileira? Essas correntes subterrâneas que afetam as pessoas, como você falou, quer dizer, elas estão mudando essas pessoas, não é? Quer dizer, você muda, não quando você se tranca num lugar e faz uma reflexão individual, não, você se muda na interação. Você vai mudando na mídia social, interagindo, você muda na conversa de bar com seus amigos, você muda quando você vai numa manifestação desse tipo, e essas mudanças profundas, ainda subterrâneas em grande parte, elas estão nos levando para quê? Eu acho que elas estão nos levando para uma nova política. Eu acho que esse ponto é fundamental a gente abordar num programa que tem a temática da democracia participativa numa sociedade, quer dizer, que tem mídias
digitais. E não é só a política que está sendo democratizada, é a sociedade também. É. Então, aquilo que eu estava falando, de você ser uma voz isolada, por exemplo, uma mãe que é dona de casa, né, que só frequenta a igreja e a escola dos filhos, hoje em dia ela pode colocar um vídeo na internet e se tornar uma formadora de opinião, ou se tornar uma celebridade da internet. Há 10 anos atrás, as principais mídias sociais que nós usamos hoje não existiam, nenhuma delas. Né? E não são elas que fazem os movimentos. A grande manifestação que houve na Espanha, não sei se vocês lembram disso, 11 de março de 2004, quando houve aqueles trens em Madrid que foram, lembram disso, né? Ali foi o primeiro grande swarming desse milênio, desse século XXI. Não foi pelo Facebook, não foi pelo Twitter, não foi porque não existiam. Foi pelo SMS do celular. Uma pessoa mandando para outra, porque o governo tinha mentido, né? Dizendo que o atentado tinha sido feito pelo separatismo basco, e era mentira, foi a Alqueda espanhola que fez. Né? Então as pessoas revoltadas começaram a mandar SMS uma para outra, daqui a pouco a Espanha toda saiu nas ruas. Né? Aquilo foi tão forte que, embora não fosse político, fosse apenas um protesto distribuído, né, da população, algumas horas depois alterou o resultado das eleições presidenciais espanholas. Quem estava para ganhar era o candidato do Aznar, que era do partido do governo, Mariano Rajoy, e ele perdeu e ganhou o Zapatero, que era o segundo colocado, sem chances de ganhar, mas houve uma grande efervescência social, né, que não foi convocada por ninguém. O governo conservador da Espanha, do Aznar, está até hoje procurando quem é que fez aquilo. A origem daquilo. Não vai achar. Pra culpar alguém. Foi um jovem que sentou no bar, pediu uma cerveja e mandou um SMS, o outro replicou. Essas coisas podem acontecer numa sociedade altamente conectada. A gente pode e deve, então, entender a democracia participativa como um instrumento para melhorar a democracia representativa, Graziela. Só pode ajudar? Eu acho que sim. Eu acho que é uma ferramenta que está ajudando muito a aproximar as pessoas do poder público, né? E é um processo de colaboração, principalmente. Então, quando que os partidos políticos vão se abrir também para a colaboração das pessoas? Então, por exemplo, um candidato fazer sua plataforma de governo baseada nas votações que as pessoas querem que eles foquem a sua plataforma de governo. Aí sim a gente estaria participando mais. Então, as possibilidades de envolvimento, né? Um candidato que pergunta e que interage pelas redes sociais e pergunta que eu voto sim ou voto não, né? Como é que eu voto? Isso é o que a gente fala que a tendência agora de aperfeiçoamento desse modelo, né? Então, não basta só ir lá e votar de 4 em 4 anos, mas assim, acompanhar, participar, cobrar, ligar, interagir. Então, isso vai acontecendo e está acontecendo cada vez mais, né? Eu acho que sim, pelos motivos que a Graziela falou e outros, e não, porque isso aperfeiçoa a democracia representativa, mas não se esgota na democracia representativa. Quer dizer, na medida em que você vai tendo uma nova política cada vez mais em rede distribuída, você vai ultrapassar a forma representativa, e ultrapassar de 2 modos. Vai ultrapassar porque vai ter novas formas, nós vamos ter novas formas interativas, novas instituições mais adequadas à topologia da sociedade que já existe, e ultrapassar porque você não vai pensar a democracia só para governos, só para estados. Você vai pensar para a escola do seu filho, você vai pensar para a empresa que você trabalha, você vai pensar para a ONG que você dirige, você vai pensar, em suma, para a vida social como um todo.